De todo o ano de 2022, há mais tempo, na verdade, a gente vem falando da importância de ficar de olho nas notícias falsas, notícias retiradas de contexto, termo mais comum que a gente ouve por aí, nas fake news. E a preocupação durante as eleições, e essa preocupação continua. Por isso a gente conversa aqui na Band News FM agora com o Sérgio Litt, que é editor do projeto Comprova, que reúne veículos de comunicação de todo o país, incluindo a Band News FM, para falar de notícia falsa, notícia tirada de contexto e como isso continua impactando não só o Brasil, todo o mundo. Primeiro, Sérgio, muito obrigado por atender a Band News FM mais uma vez, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, Sandro, Thaís e ouvintes. Sérgio, só para a gente citar rapidamente exemplos nos últimos dias de notícias que acabaram antes interferindo muito e inflamando o que culminou em atos terroristas em Brasília, notícia ainda de urna fraudada, notícia de que a eleição foi fraudada, ou na verdade não notícia, né? Notícia falsa. E nos últimos dias, uma das que mais circulou, a notícia de que uma idosa teria morrido em um dos pontos onde estão detidos golpistas que provocaram atos de terrorismo em Brasília. É uma imagem falsa, uma idosa que infelizmente morreu em 10 de outubro, teve um AVC. Tivemos também uma outra foto que foi tirada de contexto do que seria, segundo o que foi compartilhado, um integrante do MST quebrando prédios públicos em Brasília para tentar justificar que foram infiltrados que causaram esses atos terroristas. E eu queria começar, Sérgio, perguntando de uma forma mais ampla. Talvez tenha dado um senso comum, muita gente tenha baixado a guarda e falar, passou a eleição, passou a preocupação com a notícia falsa, a eleição foi garantida. Essa preocupação não vai passar, pelo menos por enquanto, né? Não. Esse é um problema que não é um problema só do ambiente eleitoral, né? É óbvio que a desinformação ela está muito vinculada à política e talvez ela tenha mais a ver com a política do que com a verdade propriamente, né? Ela é um instrumento político muito importante e como as relações políticas do país estão muito partidarizadas, é muito natural que a desinformação permaneça, né? Nós temos muitos grupos ativos desde 2018 que continuaram ativos durante o período da pandemia, se mostraram bastante ativos nas eleições de 2018, de 2022. O que a gente vê agora, nesse momento, e depois dos atos terroristas aí do final de semana em Brasília, que há um certo constrangimento em algumas esferas, principalmente dos grupos de direita, há uma incredulidade muito grande em alguns desses grupos e isso faz com que eles acreditem em desinformação como essas que você citou, né, de mortes, eu já vi até de 4 pessoas mortas lá onde a polícia está fazendo ouvindo as pessoas que foram detidas, né, e a gente vai continuar, enquanto esse ambiente político estiver muito belicoso, a gente vai continuar tendo graves problemas com desinformação, porque a desinformação ela tem várias medidas, mas uma das coisas é o uso que se faz dela muitas vezes para monetizar grupos, né? Então sites, canais que se valem muito da desinformação, às vezes sem nenhuma intenção ideológica, mas se valendo da ideologia para convencer as pessoas e obter algum tipo de remuneração com isso, né? Então fazendo uso, transformando essas pessoas em inocentes úteis, que fazem com que esses grupos eles também recebam muitos valores, né, valores interessantes até, usando a desinformação. Então, eu acho que essa é uma das questões. A gente não consegue resolver isso imediatamente, não é uma simples solução, é uma coisa que exige muito da sociedade em si, do jornalismo, da educação, talvez um pouco de regulação de plataformas, tem uma série de coisas que precisam andar juntas para que esse problema da desinformação ele possa ser
amainado, né, se não resolvido totalmente. Sérgio, você mencionou algumas questões que eu acho importante a gente detalhar agora, principalmente na reta final da sua fala, porque você falou dessa necessidade de regulação em algum momento e a gente vê que esse processo está sendo judicializado, né? Está aí o inquérito das fake news exatamente para tratar dessa questão, para de alguma forma tentar inibir esse processo. A gente sabe que alguns movimentos, alguns fenômenos sociais que acabam não sendo, não retrocedem. A gente acaba convivendo com eles. De que forma a judicialização pode ser um aspecto fundamental? E, lógico, queria trazer também para essa conversa, como outro ponto que você mencionou, a questão da educação mesmo dessas novas gerações que estão aí lidando com isso, com um volume até muito grande, né? Muitas vezes com dificuldade para entender o que é fake do que é fato de verdade. Uhum. Bom, a questão da regulação precisa, acho que é bom explicar exatamente o que eu quero dizer com ela. Eu não vejo uma facilidade, né, de regulação, até pela dificuldade de se definir o que é desinformação, né? Hoje em dia você pode construir uma peça de desinformação com um efeito muito danoso, utilizando só conteúdos verdadeiros, né? Então é muito difícil de delimitar que campo é esse, definir, né, conceituar a desinformação. São narrativas que se valem de vários elementos, de vários ingredientes, e que muitas vezes podem simplesmente se esconder atrás de uma intencionalidade que não é facilmente identificada, né? Então, eu acho que a desinformação, hoje, ela precisa de avaliação de conteúdo, ela precisa de avaliação de intencionalidade e avaliação de efeito, o que é uma coisa muito difícil de fazer via regulação. Então, quando eu falo em regulação, eu estou falando mais em responsabilização, talvez, das plataformas para o tipo de conteúdo que está circulando, né? Então, por exemplo, eu defendo muito um recall nas plataformas que faça com que, por exemplo, um conteúdo que tenha sido investigado, verificado por alguma agência de checagem e que seja definido como algo enganoso, como algo falso, que as pessoas que receberam, que tiveram alguma interação com esse conteúdo, que elas possam ser avisadas, né? Eu acho que esse é um dos pontos que talvez seja mais importante. Ele, obviamente, não resolve tudo isso, ele é bastante difícil, as plataformas reclamariam bastante de ter que fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que é um caminho. Fazer simplesmente retirar do ar conteúdos que já foram acessados por outras pessoas sem trazer a verdade, uma explicação sobre isso, mais contexto sobre essas informações, acho que é uma saída muito fácil, é uma saída com pouco efeito, né? Então, acho que esse é um campo... Desculpe? Não, perdão que te interrompi, ia falar, por favor, pode continuar. Pois não. Então, eu acho que essa questão da regulação, ela precisa ser tratada, ela precisa ser discutida com a sociedade, a gente precisa entender até que ponto e que limite isso possa ter, né, porque sempre vai ter algum efeito sobre liberdade de expressão. Então é uma questão a se resolver, e acho que aguardando um pouco, serenando um pouco os ânimos, a gente pode voltar a discutir isso, né? Agora, nesse momento, a judicialização ela é utilizada como um recurso limite quase, né? Porque realmente o que tem circulado de desinformação, principalmente depois dos atos aí de domingo, não se tem tempo para lidar nem com verificação, nem com educação, né, que é o outro tema que vocês estão propondo. Talvez a judicialização ela precise ser colocada para estancar uma disseminação muito grande de conteúdos falsos e que podem levar ainda a acirrar mais os ânimos da população, principalmente essa população que está numa cruzada aí contra a STF, contra as instituições e contra o resultado das eleições. Sobre a questão da educação, acho que é muito necessário, assim, a gente precisa entender que a presença das redes sociais, que é o que muda completamente esse cenário, esse ecossistema da informação,
ele traz novos atores, pessoas que se transformam, de repente, em canais, né, em disseminadores de informação, que se valem muitas vezes de conteúdos mais emocionais para conseguir captar mais a atenção das pessoas. Então, há uma dificuldade muito grande de entendimento de como esse ecossistema funciona por parte dos usuários, né, dos leitores, dos ouvintes, dos telespectadores e também de quem produz, né, de entender qual é a responsabilidade. Antes a gente tinha o acesso à informação sempre por via de um veículo de comunicação, onde as pessoas têm suas metodologias, né, o jornalismo tem o seu método, tem as suas regras, tem os seus padrões éticos, os princípios editoriais para seguir, houve várias fontes que defendem lados distintos, muitas vezes, e tenta trazer um recorte disso, né, para a população, tentava trazer isso para a população era passiva nesse aspecto, recebia essas informações e tinha meios muito precários até de disseminar isso, né, de passar para outras pessoas. Esse é um mundo que não existe mais. A gente tem agora as pessoas com grande poder, né, na mão a partir do uso das plataformas, em que eles se transformam em criadores. As plataformas têm oferecido cada vez mais recursos para que essas pessoas, para qualquer pessoa, né, possa produzir conteúdos com muita facilidade e disseminar isso para suas próprias redes. E essa é uma brecha que tem sido utilizada por quem quer disseminar desinformação muito facilmente, né? Então, nós precisamos que as pessoas possam elevar um pouco a sua capacidade de análise crítica sobre os conteúdos que elas recebem e também precisamos preparar as pessoas para mostrar a elas que elas têm responsabilidade sobre aquilo que elas estão produzindo e disseminando na rede. Não é mais uma conversa que você tem no portão de casa com algum conhecido que está passando. Você agora está falando com dezenas que podem se transformar em centenas, em milhares e milhões de pessoas muito facilmente, dependendo daquilo que você está dizendo. Então, as pessoas precisam entender que elas têm responsabilidade sobre isso. E são todas as pessoas, né? Nós, muitas vezes, entendemos o nativo digital, as pessoas que já têm mais conhecimento de uso das plataformas, que já nasceram no mundo digital como pessoas preparadas para isso, mas não, todo mundo está no mesmo barco, né? A gente tem os jovens, tem as pessoas mais maduras, profissionais, pessoas inteligentes, pessoas com boa formação, pessoas mais velhas, todos nós precisamos entender que a gente precisa entender melhor como essas coisas se disseminam, entender um pouco o que está por trás disso, né, como a gente se protege, como a gente cria meios de proteção para a desinformação, e quando a gente deve evitar transmitir algo, passar algo adiante sem que tenha um grau alto de confiabilidade daquilo que a gente está recebendo, né? Então, essas coisas elas precisam andar juntas, a sociedade precisa tratar isso de uma forma múltipla, e elas precisam ser postas em prática todas ao mesmo tempo, para que a gente possa ter o melhor efeito. Ô Sérgio, tem uma coisa que acontece, antes de tudo, né, é importante a gente destacar sempre, agora tá no holofote as mentiras, as notícias falsas tiradas de contexto envolvendo apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, radicais, golpistas que estão envolvidos com os atos terroristas. Mas elas também aparecem na esquerda, na direita, no centro, a gente tem fake news de todos os lados. Mas eu queria puxar um ponto que você falou de responsabilizar. A gente já viu várias vezes um exemplo que aconteceu há poucas horas, na madrugada desta quarta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo em que o tom do vídeo é de que a eleição foi fraudada, que quem elegeu o presidente Lula foi o Supremo Tribunal Federal. Esse vídeo ficou no ar na madrugada do Brasil por poucas horas e depois foi retirado. E aí, muitas vezes, isso já aconteceu antes, vem aquele pedido de desculpa, eu não sabia, depois a retratação, eu achei que era verdade. Claramente este não é o caso, mas para que as pessoas entendam. Quando você faz isso num perfil,
seja de um ex-presidente da República, de uma personalidade, uma autoridade, por 2 horas esse conteúdo fica no ar, o estrago já foi feito, né? Exatamente, essa é uma tática corriqueira de quem quer mudar um pouco as narrativas, de quem quer impor uma determinada narrativa ou até disseminar algo de desinformação, né? As timelines, elas servem muito para isso, né? Quer dizer, você publica algo agora, a maior parte é como se tivesse uma cauda longa, né? A maior parte da interação, do acesso, é logo no início, né? E depois você já tem um acesso que é um acesso mais... já é um acesso bem menor, né? Então, você faz isso, você sinaliza, você acessa as pessoas têm tempo de pegar e levar isso para suas próprias redes, elas têm tempo de levar para outras plataformas, porque essa é uma realidade agora, é muito cross-plataforma, então algo que surge neste momento no Twitter e logo em seguida vai estar ou que surge no TikTok, para pegar uma rede, uma plataforma que hoje é muito central nisso, né? Quer dizer, publico no TikTok, esse vídeo ele pode ser retirado em seguida, mas ele já foi para as redes de WhatsApp, ele já foi para o Telegram, já foi para as outras plataformas, né? Então, essa é uma tática muito utilizada, de se publicar algo, eu mantenho isso por algum tempo, depois retiro, ou então peço desculpas, ou faço um desmentido. Esse pedido de desculpas e esse desmentido, ele jamais vai ter o alcance daquele conteúdo que foi publicado antes, né? Principalmente porque esses conteúdos que depois geram esse tipo de repostagem ou de uma segunda postagem, eles são conteúdos muito mais sensacionais, né? Eles são muito mais capazes de captar a atenção das pessoas, né? Então, isso é uma dica importante para as pessoas, assim, a gente deve desconfiar de tudo que é muito sensacional, de tudo que que parece um complô de todo mundo, que parece um complô da imprensa, parece complô dos poderes, essas coisas todas. A gente deve ter uma certa parcimônia, se não na hora de entender aquilo como verdade, ou pelo menos não disseminar, não passar adiante antes que a gente tenha uma confirmação de que aquilo possa ser verdade, né? A atenção, ela é uma mercadoria muito valiosa no mercado de informação, no mercado de notícias. Então, é muito importante que a gente esteja alerta para isso, para que conteúdos que gerem algum tipo de reação emocional muito forte, de frustração também, de tristeza, mas de qualquer outro tipo de reação emocional, a gente deve acender um alerta e tentar verificar se esse conteúdo realmente é verdadeiro, buscar várias fontes para isso antes de passar adiante, né? Então, estancar a disseminação é muito importante, porque é isso que faz com que esses conteúdos de disseminação de desinformação atinjam um número muito grande de pessoas num tempo muito rápido, né? E aí não dá tempo para fazer a verificação de um conteúdo. O trabalho jornalístico, vocês sabem muito bem, ele demanda muito tempo, demanda muito esforço, demanda falar com pessoas, demanda buscar informações, né, demanda transformar isso tudo numa determinada narrativa que se possa levar para as pessoas com muito contexto, né? Então, a gente precisa de tempo para, muitas vezes, esclarecer as coisas, né? Ontem, mesmo as pessoas estavam desesperadas me passando um vídeo de um rapaz que tinha se ferido em Brasília, dizendo que era em Brasília, e todo mundo desesperado para saber se aquilo era verdade ou não. Não é fácil, não é uma coisa rápida a verificação desse conteúdo, né? Então, é preciso que as pessoas tenham um pouco de paciência quando esse tipo de conteúdo, que é capaz de mobilizar tanto, de causar tanta reação emocional, que seja tão sensacional, seja passado adiante. As pessoas precisam se conter um pouco, elas estão fazendo um bem para todo mundo se elas esperam, porque se aquilo for verdade, isso vai vir à tona e todo mundo vai ficar sabendo. Mas se não for verdade, você pode ser
um elo responsável, né, que está sendo conivente com a distribuição de uma desinformação. Sérgio, eu quero agradecer demais a sua participação por aqui, os esclarecimentos, essa conversa mais do que nunca fundamental, né, para os nossos ouvintes. Um beijo para você e até uma próxima.